Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês, o ministro Marcos, e eu venho trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, irmãos. Amém? Deus irá falar algo ao nosso coração nesse dia. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe você no seu trabalho, amém, irmãos? Então nós iremos meditar na palavra de Deus e eu creio que Deus tem algo muito importante a falar ao nosso coração. A nossa mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 9, no versículo 20, foi quando depois do dilúvio, depois que Noé com a sua família saíram da arca, Noé ele plantou uma vinha. E aqui tem uma importante lição para nós, irmãos. Gênesis, capítulo 9, no versículo 20, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nós temos uma importante lição para nós. Noé, ele havia feito uma grande obra. Noé, ele recebeu uma palavra de Deus para ele construir uma arca. Para ele, e através daquela arca simbolizava Jesus, ali ele iria colocar as pessoas dentro daquela arca para que se livrassem do juízo de Deus, que viria na forma de um dilúvio. E assim Noé fez. Noé, ele obedeceu a palavra de Deus, ele construiu aquela arca como Deus havia lhe ordenado, ele obedeceu, aquela arca não naufragou, não afundou, e assim, através da obediência de Noé à voz de Deus, ele trouxe livramento para ele e para a família dele do juízo divino que veio sobre a forma de um dilúvio. Mas aqui, irmãos, nós vemos Noé, depois de uma grande obra, Noé ele começou a ser lavrador, e Noé plantou uma vinha, e daquela vinha ele fez dali o vinho e acabou se embebedando. Amém, irmãos? E aqui tem importantes lições para nós. Não deixe, irmãos, os cuidados da vida te embebedar. Amém? Às vezes não é uma bebida como um vinho. Eu, por exemplo, irmãos, quando as pessoas me perguntam se um crente ele pode beber vinho, beber cerveja, eu digo que não. Porque para mim, irmãos, o álcool ele é tido como uma droga. E eu não vou colocar no meu corpo algo que é ilícito. Amém? Aqui nós vemos claramente o exemplo. Noé, ele plantou uma vinha, daquela vinha ele produziu um vinho e ele acabou se embebedando. Na Bíblia nós temos várias passagens falando que o vinho ele é escarnecedor. Daniel, por exemplo, ele rejeitou participar do banquete do rei e também de tomar o seu vinho. Amém? Então, irmãos, é importante nós vigiarmos nessas coisas. Amém? É um pouquinho de fermento, é um gole que leveda toda a massa. Amém? Então aqui, cuidado para as coisas desse mundo, para que o seu trabalho, por exemplo, não venha te embebedar, não venha fazer você afastar da sua família, lhe afastar da presença de Deus. Amém? Eu sempre digo, irmãos, que o cristão ele tem que ser sábio, o cristão não pode ser espertinho. O cristão, muitas das vezes, ele não pode usar do seu trabalho para defraudar alguém, para tirar vantagens de outra pessoa, porque com isso ele vai estar o que? Se embebedando. Amém? Aqui Noé se embebedou realmente do vinho. Amém? Do álcool do vinho ele se embebedou.
Mas hoje, nos nossos dias, tem muitas das coisas que vêm para nos embebedar, para nos afastar da presença de Deus. Amém? Então tome cuidado com essas coisas, com as fascinações da riqueza. Às vezes tem pessoas que querem ficar ricas, prósperas de qualquer maneira, e para isso elas acabam fazendo tudo, aceitando até algo que é ilícito, aceitando até suborno para que isso aconteça. Cuidado, isso vai lhe embebedar. E naquele dia, Noé, irmãos, depois de fazer uma grande obra, ele se embebedou. O filho dele, que não deveria ver a nudez dele, acabou vendo a nudez. Noé, depois que despertou da sua bebida, ele acabou amaldiçoando o filho dele, e por aí afora vai. Então são coisas, irmãos, que na nossa vida nós temos que tomar muito cuidado, muita atenção. Se Noé não tivesse embebedado, eu creio que aquilo não haveria acontecido, porque Noé, ele acabou se despindo depois que ele ficou bêbado. Amém? Então tome cuidado com essas facilidades que as pessoas estão trazendo sobre a sociedade nos dias de hoje. Eu digo mais uma vez, irmãos, eu não aconselho nenhum cristão a colocar álcool na boca. Amém? Porque a pessoa, eu creio, irmãos, que uma pessoa não vai se contentar em tomar somente um gole, ainda que para mim seja errado tomar um gole. Amém? O nosso corpo é templo do Santo Espírito de Deus, mas a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Então que essa palavra venha ficar no seu coração. Às vezes Deus usa a pessoa, irmãos, para fazer uma grande obra. Deus usa a pessoa para trazer libertação sobre a vida de uma outra pessoa, para evangelizar, para levar uma palavra de salvação, e muitas das vezes a pessoa acaba deixando aquilo subir ao coração dela, e ela acha que pode fazer o que lhe convém, e com isso, às vezes a pessoa acaba trazendo escândalo no meio da igreja, escândalo para aquelas pessoas que estão na mesma fé. Amém? Então nós temos que prestar atenção nessa palavra. Amém? Eu não estou aqui julgando Noé. Eu só estou aqui falando, irmãos, que nós devemos vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiar porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Falando a respeito do vinho, nós temos o exemplo das filhas de Ló, que quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, eles foram morar numa caverna, e as filhas de Ló embebedaram o pai e acabaram tendo relações ilícitas com o pai. Amém? Então tome cuidado, irmãos, tome cuidado, amém, com a sua vida espiritual. As raposinhas, pequenas coisas, aquilo que nós achamos que não é errado, são as coisas que muitas das vezes vai tirando a pessoa da presença de Deus, vai embebedando a pessoa, vai afastando ela dos caminhos do Senhor. Amém? Quando ela vê, daqui a pouco ela está proferindo palavras que não deveria proferir, como aqui Noé acabou amaldiçoando o pai, irmãos. Ele tem que abençoar a vida dos seus filhos, ainda que a conduta dos seus filhos não seja aquela que agrade ao pai, mas um pai conhecedor da palavra de Deus, um pai servo do Senhor, ele tem que lançar boas palavras sobre a vida dos filhos, porque os filhos são flechas nas nossas aljavas, os filhos são herança do Senhor, e a herança é para trazer riqueza, a herança é para trazer prosperidade. Por isso que ainda que os seus filhos não tenham a conduta que você gostaria que estivesse, abençoe a vida deles, mas que dos seus lábios não saiam palavras para poder lançar maldição contra a vida deles. E cuidado com o vinho, cuidado com as coisas desse mundo que pode lhe embebedar. Às vezes é um trabalho, irmãos, que afasta a pessoa da presença de Deus. Às vezes são até cargos que as pessoas ocupam, até mesmo dentro da igreja, que isso pode afastar a pessoa de Deus. Deixa a pessoa soberba, deixa a pessoa prepotente, a pessoa começa a julgar os outros, começa a lançar palavras contra a vida dos outros, e isso não deve acontecer na vida do servo de Deus. Aquietai-vos o seu coração nas
coisas humildes. Fique sempre na presença de Deus. Se Deus tem usado a sua vida para fazer uma grande obra, isso não é mérito seu, mas é mérito de Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele nos escolheu para sermos discípulos dEle, para proclamar a palavra de Deus, para levar a palavra da salvação para a vida dos necessitados. Amém? Que esse exemplo de Noé fique guardado nos nossos corações para que nós venhamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Amém? Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro com cada irmão agora, eu oro com cada vida agora e eu peço, meu Pai, a Tua graça sobre a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração humilde. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração voltado para a Tua palavra, voltado para a Tua presença, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, o Teu Filho amado Jesus Cristo, Ele disse, assim como eu fiz, fazei vós também. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a seguir o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a cada dia a luz do Senhor, ela venha iluminar a nossa vida, iluminar o nosso entendimento, Pai. Nos dá o discernimento espiritual que nós necessitamos para vivermos uma vida santa e piedosa na Tua presença, que as coisas desse mundo, que as fascinações das riquezas, que as coisas que esse mundo tem oferecido não venham nos embebedar, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o Teu santo, bendito e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.